Na minha família, a vovó Lourdes era um assunto que quase ninguém mencionava em voz alta. Os vizinhos cochichavam que ela era uma bruxa, embora alguns preferissem chamá-la apenas de benzedeira. Eu, porém, a visitava toda semana e sempre perguntava o que estava por vir. E por mais estranho que parecesse, ela nunca errava. Um dia antes de viajar de férias com meu marido, fui vê-la mais uma vez. Depois de me ouvir em silêncio, ela disse apenas: "Você não pode ir com ele. Você não volta." Em seguida acrescentou: "Antes de cancelar tudo, faça uma coisa. Sejam bem-vindos ao canal Recanto das Histórias. Antes de começarmos, escrevam nos comentários de onde estão nos assistindo. Temos muita curiosidade em saber. Agora desejamos a vocês uma ótima escuta desta história envolvente." Na família de Aline, a vovó Lourdes era assunto que se evitava mencionar. Não porque tivesse feito algo de errado, não porque tivesse magoado alguém ou causado problemas. Simplesmente a temiam. Em silêncio, como se teme uma tempestade ou um porão escuro, sem conseguir explicar o porquê, mas mantendo distância. Os vizinhos do bairro a chamavam de bruxa desde a juventude, quando ela era uma mulher esbelta de cabelos negros, com um olhar pesado, e o estranho hábito de dizer às pessoas aquilo que elas não queriam ouvir. Diziam que ela podia olhar para alguém, apenas olhar em silêncio, sem franzir o senho, sem mover os lábios, e depois dizer o que aconteceria com essa pessoa dali a 1 mês, 1 ano, 10 anos. Alguns vinham buscá-la em segredo, ao entardecer, pelos fundos, para que os vizinhos não vissem. Mas em público, essas mesmas pessoas faziam o sinal da cruz, contornavam o portão dela e ordenavam aos filhos: "Não vá até a Dona Lourdes, ela não é de Deus." A casa da vovó ficava na beira do bairro, atrás de um velho pomar de jabuticabeiras que ela mesma havia plantado. A casa era sólida, mas descuidada por fora, não porque a vovó não cuidasse, mas porque suas mãos estavam ocupadas com outras coisas. A vida inteira ela se dedicou às ervas. No alpendre secavam molhos de erva cidreira, camomila, alecrim e umas raízes cujos nomes Aline não conseguia memorizar quando criança. No corredor havia sempre cheiro de mel e de algo amargo, terroso. Na cozinha, enfileirados, ficavam potes de vidro com garrafadas, escuras, âmbar, quase negras. A vovó nunca explicava para que serviam. Dizia apenas: "Quando for necessário, você entenderá." A mãe de Aline, Natália, evitava a vovó desde a infância. Aline conhecia essa história não pela mãe, que não gostava de falar sobre a vovó, mas pela tia Zélia, irmã mais nova da mãe, que vez ou outra aparecia nas festas e depois do 3º copo ficava mais falante. A tia Zélia contava que a pequena Natália, com uns 8 anos de idade, certa vez viu uma mulher do bairro vizinho chegar até a vovó. Chegou de dia, sem se esconder, com o rosto vermelho de tanto chorar. Elas se trancaram na cozinha e Natália ficou escutando pela porta. A mulher chorava e perguntava: "Dona Lourdes, ele vai voltar?" A vovó ficou em silêncio por um longo tempo e então disse: "Vai voltar, mas não para você. Solte-o, Valéria, e se poupe." A mulher saiu ainda mais banhada em lágrimas do que havia entrado. 2 meses depois, o marido dela de fato voltou das empreitadas, mas foi embora com outra, com a caixa do mercadinho ali perto. E o bairro todo sussurrava: foi a Dona Lourdes quem fez trabalho. Natália se fechava após essas histórias, mas se afastou definitivamente da vovó depois de um episódio específico. Natália tinha uns 12 anos. Era um julho escaldante e todas as crianças do bairro corriam para nadar no rio. A vovó, no café da manhã, sem nenhuma razão aparente, disse: "Natália, não vá ao rio hoje. A água vai te levar." Natália desobedeceu e foi com as amigas, mas no meio do caminho uma vizinha a chamou pedindo ajuda para buscar a vaca e Natália demorou. Nesse intervalo, o menino da vizinhança, Marquinhos Figueiredo, mergulhou de uma ribanceira e não reapareceu. Conseguiram tirá-lo e reanimá-lo, mas ele ficou 1 semana internado no hospital do interior. Natália contou isso para Aline apenas uma vez, entre dentes cerrados, quando a filha perguntou por que visitavam a vovó tão raramente. "Porque ela sabe coisas que não deveriam ser sabidas."
disse a mãe. E perto dela eu não me sinto bem. Elas iam à casa da vovó apenas nas festas, na Páscoa e no aniversário dela, em outubro. Natália sentava à mesa tensa, conversava com polidez, mas secamente, como se fosse com uma conhecida distante, não com a própria mãe. O pai de Aline, Vitor, era ainda mais categórico. Trabalhava como engenheiro numa indústria de médio porte. Usava óculos de armação grossa e acreditava em plantas técnicas, tolerâncias e normas. Todas as histórias sobre o dom da vovó ele considerava superstição do interior. Coincidência, dizia quando a esposa lhe contava mais uma história de premonições. Ela fala muita coisa e às vezes acerta. É estatística, não curandeirismo. Mas certa vez, quando Aline tinha 15 anos, foram visitar a vovó em outubro. Estavam à mesa comendo tortas de queijo. O pai fazia piadas sobre a safra de jabuticaba, e então a vovó o olhou longamente sem piscar e disse diante de todos: Vitor, você é um homem forte, mas ouça seu coração. Perto dos 50 ele vai lhe pregar uma peça. Vá ao médico antes que seja tarde. Vitor ficou vermelho, empurrou o prato e saiu para fumar na varanda. Natália lançou à vovó um olhar que deixou Aline desconfortável. Eles partiram naquela mesma noite, embora tivessem planejado ficar até de manhã. Vitor não foi ao médico. Ele nunca ia. Achava que era fraqueza. Com 49 anos, numa quinta-feira comum, bem à sua mesa na indústria, ele agarrou o peito e desabou na cadeira. A ambulância chegou rápido. Conseguiram levá-lo à UTI, infarto extenso. O médico disse depois: Natália, mais uns 20 minutos e teria sido o fim. Vitor sobreviveu, mas passou 3 semanas no hospital e mais 2 meses em casa de licença médica. Andava devagar, ficava sem fôlego na escada, tomava punhados de remédios. Depois disso, o nome da vovó desapareceu completamente das conversas da família. Como se as palavras dela não tivessem sido um aviso, mas a causa. Como se ela não tivesse tentado salvar, mas agourentado. Natália foi visitá-la ainda mais raramente. Vitor, nenhuma vez sequer. Mas Aline era diferente. Desde criança ela se sentia atraída pela vovó, como se atrai pelo fogo numa casa fria. Tinha 6 anos quando ficou pela primeira vez no fim de semana na casa da vovó Lourdes. Natália não queria deixar. Temia que a vovó ensinasse a filha algo errado. A própria vovó telefonou e disse com calma e sem pressão: Natália, deixe a Alinezinha vir. Ela vai se sentir bem aqui e você vai poder descansar. Natália estranhamente concordou. Aline guardaria aqueles 2 dias para sempre. A vovó lhe ensinou a separar as ervas, espalhava os molhos sobre jornais, nomeava cada um e explicava para que servia. Erva cidreira para a tristeza, camomila para a insônia, tanchagem para feridas, mas só frescas. Ela contava histórias sobre as pessoas do bairro, não maldosas, não zombeteiras, mas tranquilas e tristes, com uma entonação que não julgava ninguém, apenas lamentava. Sobre o velho Estevão, que bebia desde que voltou do serviço militar, porque não conseguia esquecer como seu amigo morreu em seus braços. Sobre a tia Margarida, que amou um homem casado a vida inteira e nunca lhe disse nada. Sobre a carteira Zulmira, que lia as cartas dos outros e chorava sobre elas porque jamais ninguém lhe havia escrito. As pessoas não são más, Alinezinha, dizia a vovó, enchendo-lhe o chá. Elas simplesmente temem o que não entendem. E não entendem quase tudo. Aline cresceu e continuou visitando a vovó todo sábado. Havia se tornado um ritual, uma pequena peregrinação pessoal. Depois do colégio, ela entrou na faculdade, mudou-se para a capital, arranjou emprego na contabilidade de uma construtora. Trabalho monótono, mas estável. Alugou um apartamento de 1 quarto na periferia, acordava cedo, deitava tarde. Todo sábado, sem exceção, pegava o ônibus de linha e percorria 1h30 até o interior. Levava à vovó o remédio para a pressão, uma sacola com mantimentos. Arroz, óleo, pão, açúcar. Ajudava nos afazeres domésticos, varria o pátio, lavava o chão, limpava as janelas.
Depois, se sentavam à mesa redonda da cozinha. A vovó tirava o pote de geleia, de jabuticaba, sempre de jabuticaba, e derramava o chá nas grossas xícaras de louça com flores azuis. E Aline perguntava: "Vovó, o que me espera?" A vovó nunca respondia diretamente. Não dizia: "Amanhã você vai conhecer seu marido", ou "Daqui a um ano você será promovida". Ela falava diferente, por imagens, por alusões, como se pintasse um quadro que a neta deveria decifrar sozinha. Aline tinha 23 anos quando a vovó, numa tarde, pousou a xícara, olhou nos olhos da neta e disse: "Em breve vai chegar até você uma pessoa, Alinezinha, cortês, de fala bonita. As palavras dele serão certinhas, como tiradas de um livro. Mas você não olhe para as palavras, olhe para as mãos. As mãos de uma pessoa são sempre mais honestas do que a língua." Aline não entendeu. Perguntou: "Em que sentido as mãos?" A vovó apenas sorriu e mudou de assunto para a geleia. A jabuticaba este ano é miúda, mas doce. 6 meses depois, Aline conheceu Márcio. Isso aconteceu no aniversário da amiga Kátia. Ela convidou umas 20 pessoas para um café, metade das quais Aline não conhecia. Márcio estava sentado 2 lugares à frente dela. Usava um bonito suéter cinza, cheirava a perfume caro e fazia piadas que faziam a mesa inteira gargalhar. Trabalhava como gerente numa grande empresa de logística. Como ficou claro um pouco depois, quando eles foram para a varanda, Aline não fumava, só queria ar fresco. Ele foi o primeiro a falar com leveza e descontração. Perguntou em que ela trabalhava, e quando Aline disse "contadora", ele não torceu o nariz, apenas assentiu e disse: "Profissão séria, números não mentem." E com essa frase simples ela sentiu, sem entender bem porquê, um calor por dentro. No primeiro encontro ele abriu portas, ajudou-a a vestir o casaco, puxou a cadeira. No segundo, trouxe flores e um livro que Aline havia mencionado de passagem na festa da Kátia. Ela nem imaginava que ele havia guardado isso. No terceiro, falou sobre como sonhava com uma família, com uma casa com jardim, com filhos, com um cachorro que os esperaria na porta. Falava com beleza, com imagens, com sentimento, e Aline escutava. E por dentro desabrochava algo quente e luminoso a que ela tinha medo de dar nome. Porque se você nomeia, pode deixar de ser verdade. Ela se apaixonou, não de repente, não como no cinema, sem raios nem trovões. Mas como quando você se aquece após o frio. Primeiro não sente, e de repente percebe que já está aquecido, que já está bem, que já não quer ir embora. Márcio parecia aquele ser que se espera sem saber exatamente o que se espera. Era atento, cuidadoso, ligava toda noite, perguntava como havia sido o dia. Só as palavras da vovó sobre as mãos às vezes afloravam nas bordas da consciência. Mas Aline não sabia como aplicá-las e as afastava de lado. 1 ano e meio depois, Márcio fez o pedido. Num restaurante à luz de velas, com a aliança numa caixinha de veludo, ajoelhou num joelho como nos filmes que Aline assistia no alojamento universitário, no pequeno notebook. Ela disse sim, quase sem hesitar. Pareceu-lhe que aquela era a vida que ela sonhara à mesa da vovó com uma xícara de chá. No dia seguinte, num sábado, Aline foi à casa da vovó como sempre, com remédios e uma sacola de compras. Sentou à mesa, arrumou as compras, pôs a chaleira no fogo e, sem esconder a alegria, contou: "Márcio fez o pedido. Aceitei. O casamento vai ser na primavera." Falava rápido, atropelando as palavras. Mostrava a aliança no dedo anelar. A vovó escutava em silêncio. Não acenava, não sorria, não pedia detalhes. Apenas escutava, com as mãos cruzadas sobre o colo. Quando Aline se calou, ela se levantou, serviu o chá, pôs a xícara diante da neta e ficou um longo tempo olhando pela janela para o pomar de jabuticabeiras, para a cerca torta, para o céu claro. Depois, baixinho, como se dissesse para si mesma, falou: "Por mais que seja sua escolha, Alinezinha, guarde uma coisa. As pessoas não se revelam pelas palavras num casamento, nem pelos presentes nas festas.
As pessoas se revelam pelo que fazem quando acham que ninguém está olhando. Aline ficou magoada. Pela primeira vez em toda a sua vida, sentiu que a vovó não estava do seu lado, que em vez de alegria, ela lhe oferecia dúvidas. Tomou o chá, se despediu secamente e foi embora mais cedo que o habitual. Ficou 2 semanas sem ligar. Depois, claro, ligou, porque não conseguia fazer diferente. A vovó era parte dela, como uma mão ou o fôlego. Foi no sábado seguinte, e a vovó a recebeu como se nada tivesse acontecido. Não lembrou com uma palavra, com um olhar. Serviu o chá, tirou a geleia de jabuticaba e perguntou: "Então, me conta, como está o trabalho? Seu chefe ainda aprontando?" E Aline compreendeu. O que precisava ser dito, a vovó já havia dito. O restante era escolha dela. O casamento foi em outubro. Pequeno, 40 pessoas. Assim, Aline queria. Márcio não se opôs, embora tivesse sugerido convidar mais gente para ficar mais solene. Ela insistiu. Alugaram um salão num restaurante, decorado com fitas brancas e flores naturais. Kátia foi madrinha, carregou o buquê e chorou de felicidade mais do que a própria noiva. A vovó Lourdes também foi convidada. Natália apertou os lábios quando soube, mas ficou quieta. A vovó chegou quieta, num vestido escuro com gola branca e naquelas mesmas sapatilhas que ela só calçava em ocasiões especiais. Ficou sentada num cantinho com a tia Zélia, mal conversou com alguém, comeu pouco, só tomou chá. No final da noite, quando os convidados dançavam e ninguém prestava atenção nelas, Aline se aproximou. A vovó se levantou, abraçou a neta com força, de modo que ela sentiu como os ombros dela haviam ficado frágeis, e sussurrou ao ouvido: "Estou perto, Alinezinha, sempre perto. O que quer que aconteça, lembre disso." Aline pensou que eram apenas palavras de uma vovó preocupada com a neta. Ansiedade de velha, normal. Abraçou a vovó de volta, disse: "Tudo vai ficar bem, vó." E voltou para os convidados, para a música, para Márcio, que a rodava na dança e sorria de um jeito que ela achava: "É isso, é a felicidade. Finalmente." O primeiro ano eles viveram como vivem, provavelmente todos os casais jovens, na azáfama, na arrumação da casa, no ajuste mútuo. Financiaram um apartamento de 2 quartos num prédio novo no 5º andar. O edifício era de alvenaria padrão, mas o bairro era tranquilo. Ao lado uma praça com amendoeiras, um playground, uma mercearia 24 horas na esquina. O apartamento veio bruto, com paredes de concreto, e os primeiros meses eles viveram entre sacos de reboco e rolos de papel de parede. Márcio colou o papel de parede no corredor com as próprias mãos, torto, mas com esforço. Aline pintou as paredes do quarto em cinza claro, escolhido num catálogo de loja de materiais de construção. Eles brigaram sobre o azulejo do banheiro. Ele queria escuro, ela claro. No fim, levaram bege e os dois ficaram mais ou menos insatisfeitos, mas estava tudo bem. Era parecido com a vida. Adotaram uma gata ruiva com uma mancha branca no peito. Márcio a chamou de Frida, e esse foi o único nome que ele inventou para a casa sem a sugestão de Aline. Frida dormia no peitoril, derrubava os vasos de plantas e comia apenas uma marca de ração vendida em apenas uma loja do outro lado do bairro. Todo sábado Aline ia buscar a ração e depois ia à casa da vovó. Márcio nos sábados dormia até o meio-dia, depois assistia futebol ou ficava no celular. Eles iam ao cinema às sextas, quando não estavam muito cansados. Passeavam na praça aos domingos, compravam café da máquina na entrada do parque. Sem graça, mas quente. Tudo estava bem, normal. E Aline pensava então que normal era de fato bom, que a felicidade era exatamente assim, tranquila, sem fogos de artifício, como a luz uniforme de um abajur. No segundo ano, algo começou a se deslocar. Não abruptamente, não como um desabamento, mas da forma como um quadro se desloca na parede, pela vibração quase imperceptível. Parece estar reto, mas se você olhar com atenção, o ângulo já está levemente torto. Márcio começou a chegar mais tarde do trabalho.
Antes ele chegava às 7, às vezes às 7h30 e jantavam juntos. Aline cozinhava, ele punha à mesa, era um pequeno ritual deles. Agora ele voltava às 9, às vezes perto das 10, dizia: projeto, prazo, a chefia pressiona. Aline acreditava. Trabalho em logística, ela sabia. Podia ser estressante, especialmente no fechamento do trimestre. Ela deixava o jantar no fogão coberto com um prato e ia dormir com um livro, adormecendo sem esperá-lo. Depois, ela notou o celular. Antes, Márcio o deixava em qualquer lugar. Na mesa da cozinha, no braço do sofá, na prateleira do corredor. Podia ir ao banheiro e o celular ficava à vista, e isso era normal, porque nem ele nem ela tinham nada a esconder. Mas em determinado momento, ela não conseguia precisar uma data. As coisas foram mudando gradualmente. O celular passou a estar sempre com ele, no bolso, na mão, ao lado na mesinha de cabeceira, com a tela virada para baixo. Quando durante o jantar chegava uma mensagem e ela instintivamente lançava um olhar, Márcio rapidamente virava a tela e dizia: trabalho. Curto, sem explicar. Antes ele podia mostrar uma conversa engraçada com colegas ou uma foto do depósito onde algo tinha caído de jeito bizarro. Agora o celular era como um quarto trancado. Aline não queria ser aquela esposa ciumenta e desconfiada que vasculha bolsos e fareja camisas. Ela havia visto mulheres assim nos filmes e prometeu a si mesma que nunca seria assim. Tentava se convencer. Você está inventando, não tem razão para isso. Ele só está cansado. No trabalho está difícil. Todo casal passa por isso. Ela repetia isso como um mantra ao adormecer sozinha no quarto escuro, ao som abafado da televisão na sala, onde Márcio ainda vai trabalhar um pouquinho. Mas as palavras da vovó, as pessoas se revelam pelo que fazem quando acham que ninguém está olhando, vinham à superfície cada vez mais. Aline as espantava como uma mosca irritante, mas elas voltavam, especialmente à noite, quando o sono não vinha e a cabeça começava a revolver detalhes que ela ignorava durante o dia. No terceiro ano, Márcio havia mudado visivelmente. Tornara-se irritadiço, ríspido, não que gritasse ou insultasse, mas havia adquirido aquela maneira de mastigar as palavras entre dentes quando algo não o agradava. A xícara suja na pia. Aline, é difícil? A televisão alta demais. Fico o dia todo no trabalho. Posso ter paz em casa? Certa vez ela fez uma moqueca. Ele provou, fez uma careta e disse: salgou demais. Aline não tinha salgado. Ela mesma provou. A moqueca estava normal. Não foi discutir. Depois das explosões, ele sempre pedia desculpas. Chegava, sentava ao lado no sofá, punha a mão no joelho dela e dizia: me perdoa, só estou cansado. Tá tumultuado no trabalho, você entende? E Aline entendia, ou fingia entender, porque entender era mais fácil do que fazer perguntas cujas respostas ela temia. E então aconteceu aquela noite na varanda. Era início de outubro. Já anoitecia cedo. Aline estava deitada no quarto, lendo. Eram perto das 11. Márcio disse que ia fumar na varanda. Fumava às vezes, embora tivesse prometido parar. Ela assentiu e voltou ao livro. Alguns minutos depois, ela se levantou para pegar água, passou pela sala e ouviu a voz dele pela porta da varanda entreaberta. Ele falava baixo, quase sussurrando, com uma entonação que ela não ouvia há muito tempo. Suave, brincalhona, ofegante. E ele estava sorrindo. Aline via o reflexo dele no vidro da porta. Não aquele sorriso corriqueiro com que ele a recebia após o trabalho, mas um sorriso verdadeiro, aberto. Aquele mesmo com o qual ela havia se apaixonado na festa da Kátia. Aline ficou parada com o copo vazio na mão, escutando, e não conseguia distinguir as palavras, apenas a entonação, apenas aquele tom. Depois, deu um passo em direção à varanda, de propósito, com barulho, e Márcio se virou, disse rapidamente ao telefone: tá bom, mãe, beijo, tchau, e desligou. Era minha mãe, disse ele, enfiando o celular no bolso. Perguntou se a gente vai lá no fim de semana. Aline assentiu, pegou a água, voltou para o quarto, deitou. Não leu mais.
As letras saltavam diante dos olhos. No dia seguinte, quando Márcio foi trabalhar, ela escreveu para a sogra no mensageiro, como que de passagem. Dona Teresa, a senhora ligou para o Márcio ontem. Ele comentou que a senhora convidou para o fim de semana. Queria confirmar. Sábado ou domingo? A sogra respondeu 1 hora depois. Alinezinha, ontem à noite eu estava no sítio. Fui dormir às 9. Não liguei para ninguém. Ele deve ter confundido alguma coisa. Mas venham no fim de semana, ficarei feliz. Aline leu a mensagem, fechou o aplicativo e ficou sentada na cozinha por um longo tempo, olhando para a xícara de café frio. Frida pulou no seu colo, se enrolou e começou a ronronar. Aline a acariciava maquinalmente. E por dentro algo mudava. Não com estrondo, não com dor, mas quietamente, como uma chave girando na fechadura. Algo em que ela havia acreditado por 3 anos havia deixado de ser verdade. Ela ainda não sabia de tudo, ainda não via a dimensão total, mas já compreendia. Estavam mentindo para ela. Não por acidente, não por engano, mas de forma sistemática, habitual, como mentem aqueles que há muito deixaram de considerar isso mentira. Aline não disse nada a Márcio, nem naquele dia, nem no seguinte. Comportou-se como sempre. Cozinhou o jantar, perguntou sobre o trabalho, assistiu a séries com ele à noite. Mas por dentro, ela já era outra. Como uma pessoa que descobriu uma rachadura na parede e agora verifica todo dia se ela ficou mais larga. E foi justamente então, no 3º ano, no final de outubro, que Márcio de repente propôs uma viagem de férias. Estavam jantando. Ele comia macarrão com cogumelos e creme, o prato favorito dele. E de repente disse, sem levantar os olhos do prato: "Quer saber, e se a gente topar uma viagem, descansar como gente?" A gente nunca foi a lugar nenhum juntos em 3 anos. Aline se surpreendeu, até pousou o garfo. Durante todo o casamento, ela havia proposto ir a algum lugar umas 5 ou 6 vezes. No 1º ano, pelo menos ao mar, mesmo que perto. Márcio dizia: "Caro, acabamos de pegar o financiamento." No 2º ano, pelo menos num fim de semana em alguma pousada no interior. Márcio dizia: "Sem tempo, tá tumultuado no trabalho." Ela parou de propor. E aí, ele mesmo com um entusiasmo que ela não via havia muito tempo: "Eu mesmo organizo tudo", disse ele com um brilho nos olhos. "Você só arrume a mala. Vai ser surpresa. Confia em mim." Aline queria se alegrar, e uma parte dela de fato se alegrou. Aquela parte que ainda esperava que tudo pudesse ser consertado, que as ligações noturnas e o celular virado para baixo eram só cansaço e hábito, não o que ela temia pensar. Talvez, pensou ela, ele também sinta a rachadura entre eles e queira tampar. Talvez essa viagem seja o jeito dele de dizer: "Estou aqui, estou com você, quero tentar." Ela concordou, decidiu não fazer perguntas. Se é surpresa, que seja surpresa. Márcio tratou da organização. Ficava à noite com o notebook, reservava coisas, buscava na internet. Quando Aline passava por perto, ele fechava a tampa e sorria: "Não espia, você vai gostar." No sábado, Aline foi à casa da vovó. Como sempre, o ônibus estava semi-vazio. Manhã de novembro, garoa fina. Na parada do interior, poças até o tornozelo. Ela caminhava pela estrada de terra enlameada até a casa da vovó, pulando valas, sentindo o cheiro de folhas molhadas e fumaça de fogão a lenha de algum vizinho que estava acendendo a lareira. A vovó esperava na cozinha. A chaleira já fervia. Na mesa havia um pote de geleia e um prato com biscoitos de polvilho. Aline arrumou as compras, entregou os remédios, sentou à mesa e contou sobre a viagem. Que daqui a alguns dias ela e Márcio iam viajar, que não sabia para onde, surpresa, que ele havia organizado tudo. Falou com leveza, tentando parecer despreocupada. A vovó escutava, mexendo o chá devagar com a colherinha, em círculos, sem tilintar nas bordas da xícara. Quando Aline se calou, ela pousou a colherinha no pires, levantou os olhos e Aline viu o rosto dela empalidecer. Não de susto, mas de algo mais profundo. Aline havia visto aquela expressão apenas uma vez, ali à mesa, quando a vovó falou ao pai sobre o coração.
Você não pode ir com ele, disse a vovó, baixinho, mas com firmeza, sem sombra de dúvida. Você não volta. Por dentro, Aline sentiu algo se romper, como se alguém tivesse puxado a corda que segurava algo frágil e aquilo voasse para baixo. Vó, o que você está dizendo? A gente vai só de férias, descansar. Foi o Márcio quem propôs. A vovó balançou a cabeça. Suas mãos repousavam sobre a mesa, secas com manchas da idade, dedos nodosos. Me escuta, Alinezinha. Eu sou velha. Não tenho razão para mentir. E não tenho prazer em te assustar. Mas estou te dizendo, não vá. Porém, antes de cancelar tudo, faça uma coisa. Uma só coisa. Encontre o hotel para onde ele está te levando e ligue para lá. Pergunte para quantas pessoas é a reserva. Só isso, e você vai entender sozinha. Aline partiu da casa da vovó em estado de agitação. No ônibus, encostou a testa no vidro frio e olhou para os campos molhados lá fora, para as faixas de eucaliptos ao longo da estrada. A chuva tamborilava no teto. Dentro, o cheiro de umidade e diesel. Ela se convencia de que a vovó estava enganada, que ela tinha 82 anos, pressão alta e insônia, que era ansiedade senil que com a idade vira certeza, que não dá para viver pelas intuições alheias, mesmo que essas intuições pertençam a uma pessoa que nunca errou uma única vez na vida. Nenhuma. Em 30 anos. Esse pensamento pulsava na cabeça como um sinal intermitente que não tem como desligar. À noite, Márcio foi tomar banho. Aline ouvia o barulho da água atrás da porta fechada do banheiro, o toque da gilete na pia. O notebook dele estava na mesa da cozinha. Ele o deixava sempre lá, nem fechava a tampa. Aline passou por ele, parou, olhou para a tela acesa. As mãos formigavam, como quando você vai tocar em algo incandescente. Ela se sentia horrível, como se estivesse traindo algo, como se violasse alguma lei não escrita de confiança que ela mesma havia estabelecido para si. A voz da vovó ressoava na cabeça. Só pergunte e você vai entender sozinha. Ela se sentou à mesa, abriu o e-mail e digitou na busca: reserva. O primeiro e-mail era uma confirmação de hotel. Uma pousadinha no litoral nordestino, numa cidadezinha cujo nome ela nunca havia ouvido, longe das rotas turísticas. No e-mail constavam as datas, o valor e o telefone da pousada. Aline fechou o notebook, se afastou da mesa e foi sentar no sofá. Frida pulou ao lado e enfiou o focinho úmido na palma dela. Do banheiro chegava a voz de Márcio. Ele cantarolava algo desafinado e despreocupado. Na manhã seguinte, um domingo, Aline acordou às 6. Márcio ainda dormia, virado de lado, a coberta caída nos pés. Ela se levantou em silêncio, pegou o celular e foi à varanda. A manhã estava quente, o céu cor-de-rosa do amanhecer. Lá embaixo, no estacionamento, brilhavam os tetos molhados dos carros. Ela discou o número da pousada. Atenderam após o terceiro toque. A moça na recepção falava com um sotaque nordestino. Aline disse o sobrenome do marido, pediu para confirmar a reserva, a data de entrada. Sim, com certeza, respondeu a moça. Está tudo confirmado. Quarto para 3 adultos, cama de casal e uma cama extra. Check-in depois de amanhã, correto? Aline agradeceu e desligou. O celular caiu na mão pesado como uma pedra. Ela ficou na varanda olhando para a cidade lá embaixo. Telhados, antenas, pombos se agitando no beiral do prédio vizinho. As mãos não tremiam. Ela não chorava. Por dentro havia um vazio, como se alguém tivesse retirado de uma vez todo o seu conteúdo. A raiva, a mágoa, a esperança, o amor e 3 anos de vida em comum, deixando apenas uma casca parada num terraço de concreto de meias. Para 3, cama de casal e uma cama extra. Não para ela, a cama extra. Ela era o acréscimo, a decoração, o biombo atrás do qual ele escondia a vida verdadeira. Naquela noite, Aline não pregou o olho. Ficou deitada do seu lado da cama, de costas, rígida como uma corda esticada, escutando Márcio respirar ao lado. Tranquilo, profundo, com um leve assobio na expiração. Ele sempre respirava assim dormindo,
e antes, aquele som a acalmava. Fazia parte do conforto doméstico, como o tic-tac do relógio no corredor ou o ronronar de Frida. Agora parecia estranho. Como se deitado ao lado estivesse não um marido, mas uma pessoa que ela via pela primeira vez e sobre quem não sabia nada, exceto que era perigosa. Na cabeça, como um disco arranhado, giravam as palavras da moça da pousada. Quarto para 3 adultos, cama de casal e uma cama extra. Para 3. Quer dizer, ele esperava mais alguém. Quer dizer, essa viagem não era uma tentativa de consertar o casamento, não era um presente para uma esposa esgotada, não era uma surpresa romântica, era outra coisa. E Aline precisava descobrir o quê. Às 3 da madrugada, quando Márcio se virou para o outro lado e começou a ressonar mais fundo, Aline se ergueu devagar apoiada no cotovelo. O celular dele estava na mesinha de cabeceira, virado para baixo, como sempre no último ano. Ela estendeu a mão, pegou-o devagar, com 2 dedos, como se pegasse uma carta alheia. A tela se acendeu no escuro. Ela sabia a senha. O aniversário da mãe dele, 4 algarismos. Ele nunca a mudara. Aline digitou a combinação e o celular abriu. O coração batia na garganta. O quarto estava silencioso, apenas a respiração de Márcio e o zumbido distante da geladeira na cozinha. Aline abriu o mensageiro e nem precisou procurar muito. A conversa estava fixada em primeiro lugar na lista, acima de todos os outros. O contato se chamava André Logística. Aline tocou no nome e começou a ler. As primeiras mensagens eram cautelosas, quase profissionais, como 2 desconhecidos testando os limites. Mas poucos rolos de tela depois o tom mudava. André mandava fotos, nada profissional. Uma mulher num vestido de verão na frente de um café. A mesma mulher à noite, de preto, com uma taça de vinho. Selfie pela manhã, cabelos ainda molhados do banho, meio sorrindo, e corações espalhados de 3 em 3 mensagens, como pontuação. Meu bem, estou com saudade. Quando chega o sábado? Você prometeu que dessa vez a gente passaria pelo menos uma noite inteira juntos. E as respostas de Márcio, afetuosas, brincalhonas, escritas numa linguagem que Aline não ouvia dele há muito tempo. Aguenta aí, meu bem, logo vai ser diferente, prometo. A mulher se chamava Ingrid. Isso ficou claro pelas mensagens mais recentes, onde Márcio escrevia: Ingrid, eu resolvo tudo. Só me dá tempo. Eles se encontravam havia mais de 1 ano. A conversa ia desde o ano anterior, e pelas datas Aline conseguia reconstituir exatamente quando tudo havia começado. Justamente quando Márcio passou a chegar mais tarde do trabalho, quando o celular migrou para o bolso, quando a moqueca ficou salgada demais e a televisão alta demais. Aline ia passando e passando as telas, e a cada rolagem o quadro ficava mais nítido, como uma fotografia no revelador. Márcio havia prometido a Ingrid que deixaria a esposa. Mas não de qualquer jeito, do jeito certo. Essa palavra aparecia na conversa umas 20 vezes. Preciso fazer tudo do jeito certo, para não perder o apartamento e o dinheiro. Não posso simplesmente ir embora, ela vai pedir a divisão e eu fico sem nada. Espera mais um pouco, tenho um plano. E o plano realmente existia. Aline o encontrou. Não logo, teve que rolar bastante. Passar pelas fotos, pelas mensagens de voz, pelas discussões de restaurantes e encontros noturnos. O plano estava numa longa mensagem enviada por Márcio 3 semanas atrás. Na 1h30 da madrugada, Aline se lembrava daquela noite. Ela havia acordado e visto o brilho azulado da tela, mas decidiu que ele estava vendo notícias. A mensagem tinha um tom pragmático, quase como um memorando de serviço. Sem corações, sem meu bem. Cálculo puro, organizado em tópicos. Tópico 1. Chegar com Aline ao litoral nordestino. Se hospedar na pousada a 2. Passar o primeiro dia normalmente, para que ela não desconfiasse de nada e se relaxasse. Tópico 2. No segundo dia, propor a Aline uma excursão ao interior, alugar um carro, levá-la a uma pequena vila serrana longe do litoral,
onde não há sinal de celular e o transporte passa uma vez por dia. Tópico 3. Pegar o documento e o celular dela. Ele havia escrito literalmente: "Vou dizer que deixo no carro para guardar, para não perder durante o passeio. Ela não vai questionar." Ela é confiante. Aline releu essa linha 2 vezes. Ela é confiante. 3 palavras que fizeram o peito apertar, frio e opressor, como se alguém tivesse apertado as costelas com as palmas das mãos. Ela é confiante. Não um nome, não esposa, não gente. Uma característica, um ponto fraco, uma brecha de entrada. Tópico 4. Deixar Aline na vila sem documentos, sem comunicação, sem dinheiro. Voltar sozinho para a pousada, onde a essa altura, Ingrid teria chegado num ônibus separado de outra cidade. Eles passariam 10 dias juntos. Tópico 5. Ao voltar para casa, registrar boletim de ocorrência, informando que a esposa havia desaparecido durante a viagem. Relatar que foram ao interior, que ela quis caminhar sozinha e não voltou. Descrever buscas, desespero, contato com a polícia local. O importante era documentar tudo para que não houvesse questionamentos depois. Tópico 6. Iniciar o processo de declaração de Aline como desaparecida. Em 6 meses, ter acesso à conta bancária conjunta. Depois, via judicial, ficar com o apartamento que estava no nome de Aline antes do casamento, mas no qual ele estava registrado como cônjuge. A última frase da mensagem estava sozinha numa linha como conclusão, como assinatura de um contrato. O principal é não se apressar. Esperamos 6 meses e tudo é nosso. Ingrid respondeu 12 minutos depois. Com uma palavra e 3 pontos de exclamação. Genial! E depois, te adoro. Você pensou em tudo. Aline pousou o celular de volta na mesinha, exatamente como estava, virado para baixo, levemente na diagonal. Levantou-se, saiu do quarto, fechou a porta sem fazer barulho, caminhou pelo corredor até a cozinha. Frida dormia enrolada num novelo ruivo no canto da sala, junto à parede. Aline encheu um copo d'água no filtro devagar, olhando a água subir no vidro. Bebeu, encheu de novo. Bebeu. Depois ficou à janela, olhando o céu lá fora clarear lentamente. Os postes do estacionamento acesos em amarelo. Entre os carros, passou um cachorro sem dono. Lá embaixo, bateu uma porta de prédio. Algum vizinho saindo para o turno cedo. Manhã comum. Mundo comum. Só que por dentro de Aline esse mundo não existia mais. Ela não chorou, não se agitou, não pegou o celular para ligar para uma amiga ou para a mãe. Tudo isso viria depois. As lágrimas, as conversas, as explicações. Por ora havia dentro dela apenas um mecanismo em funcionamento. Frio, preciso, como um relógio. Ela pensava, sopesava opções, contava passos. Quando às 7 da manhã Márcio saiu do quarto bocejando e se espreguiçando, Aline já estava ao fogão preparando café na cafeteira. A cozinha cheirava a cardamomo. Ela sempre colocava uma pitada. Márcio gostava. Ele entrou, sorriu, deu um beijo em sua cabeça. Tá pronto? Vou terminar de arrumar a mala já e chamo o táxi. O ônibus é às 2, mas é melhor chegar cedo. Aline se virou. Rosto pálido, olheiras da noite sem dormir. Ela pressionou a mão na barriga e se curvou levemente. Márcio, estou passando mal. Desde cedo estou enjoada, a cabeça rodando e parece que tenho febre. Ontem comi sushi do delivery, acho que me intoxiquei. Ela viu o rosto dele mudar. Não susto, não preocupação. A primeira coisa que relampejou nos olhos dele foi irritação. Rápida, fração de segundo, como a sombra de um pássaro pela janela. Ele imediatamente se controlou, deu um passo em direção a ela, colocou a palma na testa dela. Você está quente. Que tal tomar um remédio? Talvez passe até o meio-dia? O ônibus só às 2. Não, Márcio. Estou mal mesmo. Não consigo viajar. Estou enjoando a cada 10 minutos. Não vou aguentar dentro do ônibus. Ele recuou um passo, passou a mão no rosto. Aline viu que atrás daquele gesto estava um cálculo febril. As engrenagens na cabeça dele girando, reordenando planos, variantes, prazos. Ingrid já devia ter feito as malas.
Talvez já estivesse a caminho da rodoviária. Olha, talvez você melhore até a tarde. Posso remarcar para amanhã. Não tem problema, disse ele, forçando um tom cuidadoso. Aline balançou a cabeça e se sentou na banqueta, abraçando a própria barriga. Márcio, escuta. Você trabalhou tanto. Você merece essa viagem. Que pena perder as passagens e a reserva. Vai você sozinho, descanse. Eu fico aqui, me recupero. Frida vai ficar comigo. Não vou ficar entediada. Ela dizia isso calmamente, olhando nos olhos dele, e observava. Agora, pensava ela, esse é o momento decisivo. Se ele realmente me amasse, ficaria. Diria, que viagem sem você. Somos um casal, esperamos. Isso seria tão simples, tão natural. Qualquer marido normal ficaria. Márcio ficou em silêncio uns 5, talvez 7 segundos. No rosto dele brigavam 2 máscaras. A do marido cuidadoso que não pode deixar a esposa doente e a do homem cujo plano está desmoronando e que precisa urgentemente salvá-lo. Aline via as 2. Antes, via só a primeira. Mas você tem certeza? Fica sem graça ir sozinho. Você vai conseguir? Vou, vai, eu ligo para minha mãe. Ela passa aqui se precisar. Vai ficar tudo bem. Mais 10 minutos de hesitação encenada. Ele andou pelo apartamento, apareceu na cozinha, perguntou se precisava de médico, se queria que comprasse remédio. Mas Aline via. Ele já havia decidido. Os olhos o traíam. Estavam agitados, como os de alguém que está contando mentalmente o horário dos ônibus. Ao meio-dia, Márcio estava no corredor com a mala. A mala cinza com rodinhas que eles haviam comprado juntos num shopping 2 anos atrás. Naquela época, Aline a escolhera imaginando uma viagem a 2 para o mar, para alguma praia quente. A mala foi em viagem, mas sem ela. Vou ligar todo dia, disse Márcio abraçando-a na porta. Vai ficar boa. Volto logo e a gente vai a algum lugar junto. Prometo. Aline assentiu, o abraçou de volta, rápido, seco, como se abraça um conhecido na rua. Ele não notou, ou não quis notar. A porta se fechou. Aline escutou os passos dele sumirem na escada. O elevador do prédio estava quebrado havia 1 semana. Depois foi até a janela da sala e observou ele sair do prédio, entrar num táxi, o carro recuar e dobrar a esquina. Ficou à janela mais 1 minuto, 2, caso ele voltasse esquecendo algo. Não voltou. Então Aline soltou um longo suspiro pelos lábios cerrados, como quem solta o ar antes de um salto, e começou a agir. Primeiro tirou do bolso do roupão um papelzinho, onde pela manhã havia anotado o número da pousada no litoral nordestino. Discou, esperou a resposta. A mesma moça na recepção ou outra com o mesmo sotaque. Olá, gostaria de cancelar a reserva no nome do meu marido. Os planos mudaram, não poderemos ir. A moça confirmou os dados, pediu para aguardar. 1 minuto depois, confirmou. Reserva cancelada. Devolução em até 10 dias úteis. Aline agradeceu e desligou. Depois se trocou, tirou o roupão, colocou jeans, suéter, jaqueta, prendeu o cabelo num rabo de cavalo. Pegou a bolsa. Frida a olhava do peitoril com os redondos olhos amarelos como se perguntasse, para onde você vai? Volto logo, disse Aline para a gata. Tenho umas coisas para resolver. Primeira parada, o banco. A agência funcionava até às 5, mas Aline chegou a 1. Logo após a partida de Márcio. Eles tinham uma conta conjunta de poupança. Nela estava dinheiro que vinham guardando para a reforma da varanda e a troca das janelas. Não era uma fortuna, mas era considerável. 1 ano e meio de economia. Aline foi com o documento, preencheu um formulário e transferiu sua metade, exatamente metade, para sua conta pessoal, que havia aberto antes do casamento e quase nunca usava. Em seguida, como cotitular, solicitou a restrição de acesso remoto à conta conjunta. A atendente, uma moça jovem com um corte de cabelo arrumado, a olhou com atenção, mas não perguntou nada. Disse apenas, processamos em até 1 hora. O cartão do segundo titular ficará bloqueado para operações. Para remover a restrição é necessária a presença de ambos os titulares.
Aline agradeceu e saiu. Lá fora chovia, uma garoa cinzenta e enfadonha de novembro. Ela levantou o capuz e foi andando. 2 quarteirões até uma loja de ferragens. Lá comprou 2 mecanismos de fechadura para a porta de entrada e para a varanda. O vendedor, um senhor de avental azul, perguntou se precisava de instalação. Aline assentiu e ele lhe deu o cartão de um profissional. Fala que veio pelo seu Pereira, ele vem no mesmo dia. O mestre Leandro chegou às 4. Jovem, calado, com uma caixinha de ferramentas. Trabalhou rápido, retirou os cilindros velhos, colocou os novos, verificou, entregou 3 conjuntos de chaves. Aline pagou em dinheiro. Quando Leandro foi embora, ela trancou a porta com a fechadura nova, girou a chave 2 vezes e ficou parada no corredor, encostada de costas na porta. O apartamento estava quieto. Frida miou da cozinha querendo o jantar. Na segunda-feira de manhã, Aline foi a uma advogada. Havia procurado na véspera à noite. Passou o tempo pesquisando, lendo avaliações, comparando. Escolheu uma mulher chamada Margarete Oliveira, advogada de direito de família com 20 anos de experiência. O escritório ficava no 3º andar de um prédio administrativo antigo, no fundo de um corredor comprido com piso de linóleo e cheiro de café de uma sala vizinha. Margarete Oliveira era uma mulher baixa e robusta, de uns 50 e tantos anos, cabelo curto e um olhar atento e perspicaz. Na mesa dela havia uma foto de 2 adolescentes, aparentemente os filhos, e um cacto num vaso de barro. Ela mandou Aline sentar, serviu água do galão e disse: "Me conte. Tudo, desde o começo, sem pressa." Aline contou. Com calma, em ordem, como se apresentasse numa reunião de trabalho. Fatos, datas, circunstâncias. 3 anos de casamento, as ligações noturnas e a mentira sobre a mãe, a viagem surpresa, o telefonema para a pousada, a troca de mensagens com o André Logística, o plano, tópico por tópico. Então tirou o celular da bolsa, abriu a galeria e mostrou as capturas de tela. Ela as havia feito naquela noite de forma metódica, tela por tela, todas as mensagens importantes, todas as fotos, o plano inteiro, uma tela atrás da outra, com datas e horários de envio. Margarete Oliveira leu em silêncio. Sua expressão não mudou, exceto uma vez. Quando chegou no tópico sobre o documento e a Vila Serrana, ela apertou levemente os lábios. Ao terminar, tirou os óculos, esfregou o nariz e olhou para Aline. "Aline, vou ser direta com você. Isso não é apenas motivo para divórcio. O que está descrito aqui é o planejamento de um crime. Abandono de uma pessoa sem documentos, em local de difícil acesso, sem comunicação, com posterior registro de desaparecimento fictício. Pode ser enquadrado em vários artigos, estelionato, possivelmente outros. Mas vamos por partes. Vamos começar pelo divórcio, é o mais urgente. O restante vamos resolver em paralelo." Aline assentiu. "Você está em posição forte", continuou Margarete Oliveira, fazendo anotações no bloco. "O apartamento está registrado em seu nome antes do casamento?" "Sim, eu finalizei o financiamento antes do casamento. Márcio está registrado como familiar, mas a propriedade é minha." "Filhos em comum?" "Não. Bens adquiridos no casamento?" "Só móveis e eletrodomésticos. Carro nenhum. Havia uma conta conjunta. Ontem transferi minha metade para a conta pessoal e restringi o acesso a ele." Margarete Oliveira levantou os olhos do bloco e fez um aceno quase imperceptível, não de aprovação, mas de registro. "Ótimo. Entramos com o pedido hoje mesmo. As capturas de tela vamos juntar como anexo. Precisam ser autenticadas em cartório, mas resolvemos rápido. Aline, tem alguém de sua confiança que saiba da situação?" "A minha avó", disse Aline, e acrescentou: "Ela sabia antes de mim." Margarete Oliveira não perguntou o que isso significava, apenas assentiu e voltou aos papéis. O pedido de divórcio foi protocolado naquela mesma segunda-feira. Aline saiu do fórum perto das 5 da tarde. A chuva havia parado, mas o céu estava baixo, carregado e cheirava a asfalto molhado.
Ela parou na escadaria, respirou o ar úmido e tirou o celular. 12 chamadas perdidas de Márcio, 3 áudios. Ela não escutou nenhum, guardou o celular no bolso e caminhou até o ponto. Enquanto isso, Márcio estava diante do balcão de uma pousadinha no litoral nordestino, tentando entender o que estava acontecendo. Ao lado estava Ingrid, alta, loira, de jaqueta branca e óculos de sol empurrados para cima, ficando cada vez mais tensa a cada segundo. A recepcionista explicava, gesticulando. A reserva havia sido cancelada. Ontem, uma mulher ligou, disse o sobrenome, pediu o cancelamento. Não há quartos disponíveis, infelizmente. Não. A temporada ainda não acabou. Os últimos dias de calor. Tudo ocupado. Ela poderia oferecer o telefone de outra pousada na cidade vizinha, mas sem garantia de vagas. Márcio empalideceu, sacou o celular, discou para Aline. Longos toques, depois silêncio. Discou de novo o mesmo resultado. Abriu o aplicativo do banco e viu a mensagem. Operações pelo cartão temporariamente suspensas. Dirija-se a uma agência. Ele tinha dinheiro em espécie. Pouco. Para despesas miúdas, planejava pagar com o cartão. Ingrid ficou parada ao lado e o olhava como se olha para alguém que prometeu um show de fogos e trouxe um fósforo molhado. Márcio, o que está acontecendo? Você disse que estava tudo pronto, que tinha tudo planejado. A voz dela era baixa, mas afiada como uma navalha. Não entendo. Deve ter dado algum erro. Já resolvo, disse ele rápido, folheando o celular, buscando alternativas, tentando ligar para alguém. Mas não havia o que resolver. Reserva cancelada, cartão bloqueado. Aline não atende. Ingrid, como se descobriu nos 30 minutos seguintes, tinha dinheiro só para um café. O almoço ela contava que Márcio pagasse. Ela havia chegado ali para relaxar 10 dias na praia, às custas de outrem, enquanto a esposa legítima perambulasse por uma vila serrana sem documento. Passaram a primeira noite numa hospedagem barata na periferia da cidade. Um quarto compartilhado com beliches e banheiro no fundo do corredor. Márcio deitou no beliche de cima, sob um cobertor fino com cheiro de sabão em barra, e ficou mandando mensagens para amigos pedindo dinheiro emprestado para a volta. Um colega de trabalho respondeu de manhã e transferiu um pouco, o suficiente para 2 passagens de ônibus, não de avião, de ônibus, com 2 baldeações. A viagem de volta levou quase 2 dias. Márcio e Ingrid viajaram num ônibus velho com assentos afundados e ar-condicionado quebrado, por estradas sinuosas, por paradas intermináveis em cidades do interior que cheiravam a escapamento e carne assada na brasa. Nas primeiras horas, ainda conversavam, ou melhor, Ingrid falava e Márcio ouvia. Ela dizia que ele havia prometido uma vida diferente, que ela havia dispensado um homem sério que queria se casar com ela, que havia gasto em mala nova e biquínis mais do que ganhava em 2 semanas. Márcio respondia com rispidez. Dizia que ela havia pressionado, que se não fosse o quando dela intermitente, ele teria agido com mais cautela, não teria se apressado com a reserva e não teria deixado rastros. Na primeira baldeação, pararam de conversar. Ficavam sentados um ao lado do outro, mas olhando para lados opostos. Ele para a janela, ela para o celular. Na segunda baldeação, num terminal com cadeiras de plástico e uma única barraquinha, vendendo café e cigarro, Ingrid disse: "Sabe, você nem mente direito. Mentiu para a esposa, descobriram. Mentiu para mim, descobriram. Talvez você não devesse abrir a boca de jeito nenhum." Márcio ficou quieto. Não tinha resposta. A história se espalhou rapidamente, como se espalham todas as histórias em que alguém tentou ser mais esperto do que de fato era. Alguém dos conhecidos em comum viu Márcio no embarque da rodoviária, não sozinho, mas com uma loira alta. Outro ouviu pelo amigo dele que Márcio havia ligado no meio da noite pedindo dinheiro para a volta. O terceiro contou para o quarto para o quinto. Em uma semana, todo mundo sabia. Quando Márcio finalmente chegou em casa, sem barba, com roupa amassada, com a mala cuja rodinha havia quebrado numa das paradas, enfiou a chave na fechadura da porta de entrada.
A chave não virou. Enfiou de novo, girou. Não encaixava. Ele ficou no patamar olhando estupefato para a porta, enquanto a realidade ia chegando devagar. Tocou a campainha. Silêncio. Tocou de novo, longo, sem tirar o dedo. Então, bateu. Primeiro com os nós dos dedos, depois com a palma. Do interfone saiu a voz de Aline. Tranquila, sem uma fresta sequer. Os papéis do divórcio estão com a advogada. Suas coisas estão com o porteiro lá embaixo. Pega e vai embora. Aline, abre. Vamos conversar. Você entendeu tudo errado. A Ingrid é só colega. A gente viajou no mesmo ônibus, coincidência. E a reserva para 3 foi erro da pousada. Eu reservei para 2. Eles se confundiram. Silêncio. Aline, por favor. Eu sei como isso parece, mas me deixa explicar. 5 minutos. Só abre a porta. Silêncio. Depois um clique. Aline desligou o interfone. Márcio ficou ali mais uns 20 minutos, chutou a porta, xingou, desceu. Com o porteiro, de fato, estavam 2 sacolas com seus pertences. Roupas, sapatos, barbeador, carregador de notebook. O porteiro, um senhor de óculos, entregou as sacolas em silêncio, sem olhar nos olhos. O divórcio foi rápido, mais rápido do que Márcio esperava. Margarete Oliveira trabalhou com precisão. Na audiência, ela apresentou as capturas de tela das mensagens. O plano de abandono da esposa sem documentos em local de difícil acesso, a reserva cancelada para 3 pessoas, o depoimento da funcionária da pousada. A juíza, uma mulher de uns 60 anos, de óculos austeros, analisava os documentos em silêncio, às vezes erguendo os olhos para Márcio com uma expressão que o fazia querer sumir pelo chão. O advogado dele, um rapaz jovem que encontrara num anúncio, tentou fazer algumas objeções, mas soava fraco. O apartamento ficou com Aline, registrado antes do casamento, impossível contestar. Filhos em comum, nenhum. Não havia o que dividir, exceto móveis e eletrodomésticos. Frida a gata, que Márcio nem pediu. Após a audiência, Aline foi à casa da vovó. Não no sábado, numa quarta-feira, no meio da semana de trabalho, depois de pedir para sair mais cedo. O ônibus estava vazio. Lá fora passavam árvores e campos, sob o sol forte de novembro. Aline desceu na parada, caminhou pelo caminho de terra familiar, empurrou o portão. A vovó estava na varanda com um xale leve nos ombros, como se soubesse que a neta chegaria exatamente hoje. Talvez soubesse mesmo. Elas se abraçaram na porta e Aline chorou pela primeira vez em todas aquelas semanas. Não de dor. A dor havia sido antes, naquela noite com o celular alheio na mão. Agora era outra coisa. Alívio. Como quando você carregou algo pesado por muito tempo e finalmente pousou no chão. A vovó a levou para dentro, a acomodou à mesa, serviu o chá. Geleia de jabuticaba, biscoitos de polvilho, xícaras de louça com flores azuis. Tudo como sempre. Vovó, disse Aline quando se acalmou e enxugou o rosto com uma folha de papel. Como você sabia? De onde veio esse saber de que eu não podia ir? A vovó Lourdes ficou em silêncio por um bom tempo, aquecendo as mãos na xícara, olhando para a névoa que subia até o teto. Eu não sabia, Alinezinha. Eu via. São coisas diferentes. Saber é quando te contam. Ver é quando você olha para alguém e lê como se fosse um livro. Seu Márcio eu vi uma vez no casamento. Ele veio até mim, disse algo educado, sorriu, mas os olhos dele estavam vazios, bonitos, vivos, mas vazios. Como um poço sem água. Você se debruça e lá dentro é escuro, não tem nada. Nem calor, nem consciência, nem amor. Só cálculo. Eu vi isso, mas te dizer na época não adiantaria nada. Você não acreditaria. Você precisava ver por conta própria. Aline ficou em silêncio. Lá fora um quero-quero gritou. Em algum lugar bateu uma porta de galpão. E aquilo de que eu não voltaria, se você realmente viu isso. A vovó pousou a xícara no pires. As mãos tremiam levemente, não de emoção, mas de idade, de pressão, de anos vividos. Eu vi que se você fosse, alguma desgraça aconteceria. Qual exatamente, não sei.
Talvez voltasse, talvez não. Mas voltaria diferente, quebrada, destruída, e você não nasceu nesse mundo para ser destruída. Bastou isso para eu te parar. Aline começou uma vida nova, não de uma vez, e não sem dificuldade. Os primeiros meses se arrastavam como melado espesso. Ela ia trabalhar, voltava para o apartamento vazio, alimentava Frida, deitava no sofá e ficava olhando para o teto. Se inscreveu numa psicóloga. Uma mulher de meia-idade com voz suave a ajudava a desmontar peça por peça os 3 anos que havia passado ao lado de um homem que a enxergava como um recurso. Aline aprendia a confiar de novo em si mesma, na sua intuição, no seu modo de olhar para as pessoas, no seu direito de dizer não e ir embora. E todo sábado continuou indo à casa da vovó. Ônibus, estrada de terra, portão, chaleira no fogão, geleia, xícaras com flores azuis. Aquele ritual a mantinha à tona. Certa vez, uns 6 meses após o divórcio, estavam sentadas à mesa e Aline perguntou pela primeira vez em muito tempo, com aquela mesma voz de sempre, a voz de quando perguntava desde criança: "Vovó, o que me espera daqui para frente?" A vovó Lourdes ergueu os olhos para ela, e Aline viu algo que não via há muito tempo, um sorriso verdadeiro, caloroso, sem nenhuma sombra de inquietação. As rugas no rosto da vovó se compuseram de outro jeito, mais suave, mais luminoso, como se alguém tivesse acendido uma lâmpada num quarto escuro. "Agora, Alinezinha, só coisas boas. Você mereceu." Lá fora, o vento ruidava no pomar de jabuticabeiras. Frida, que Aline havia trazido na caixinha de transporte, dormia na poltrona da vovó, enrolada num novelo ruivo. A chaleira no fogão começou a assobiar baixinho, e Aline sentiu, pela primeira vez em muito tempo, que a vovó tinha razão, que à frente só havia coisas boas, porque o mais assustador ela já havia enfrentado e resistido. Obrigado por ouvir esta história. Com vocês esteve o canal Recanto das Histórias. Desculpem pelos erros. Escrevam nos comentários o que vocês acharam. Se gostaram, se inscrevam no canal.